Bom pessoal, mais uma aula de RLM. Dessa vez vamos continuar estudando a argumentação lógica. Desde já, quem puder deixar o like, seguir o canal, né, eu agradeço. Lembrando que está aqui em cima a playlist para quem quiser acompanhar a sequência do curso. Vamos para o vídeo. Bom pessoal, o método da conclusão falsa. A gente tinha estudado na última aula a argumentação lógica utilizando o método ali das premissas verdadeiras, onde a gente tinha um ponto de início ou uma proposição simples ou uma proposição composta, né, com junção. E quando a gente não tem esse caso, né, onde a gente tem ali nas premissas essas duas possibilidades, a gente precisa aplicar outro método. Esse é o método da conclusão falsa que a gente vai aprender agora nessa aula. Então, inicialmente, como o nome já diz, esse método da conclusão falsa, eu preciso determinar que a minha conclusão ela vai receber valor lógico falso. Né? E para a gente começar a aplicar esse método, são duas possibilidades. Então, quando eu falo possibilidade, da mesma maneira lá que a gente aprendeu no método das premissas verdadeiras, eu vou ter um ponto inicial. Né? O meu ponto inicial vai ser da conclusão falsa, mas para que a gente possa utilizar, né, esse método, essa minha conclusão precisa ser uma condicional ou uma disjunção inclusiva. Essas são as minhas duas possibilidades, certo? Uma condicional ou uma disjunção inclusiva. Por quê, né? Porque só existe uma possibilidade da condicional dar falso. É quando eu tenho um antecedente verdadeiro e consequente falso. Isso aqui vai receber valor lógico falso. As outras possibilidades recebem valor verdadeiro. E na disjunção inclusiva, tudo F dá F. Na disjunção inclusiva, tudo F dá F. Então, essas são as duas possibilidades para a gente dar início ali na conclusão falsa. Então, esse aqui, né, é meu ponto inicial, né, meu ponto de partida para a gente aplicar o método. Então, a gente determina ali minha conclusão falsa. Né? Próximo passo, a gente vai determinar, né, que todas as minhas premissas vão ser verdadeiras. Todas as minhas premissas vão ser verdadeiras. E aí a gente vai começar a realizar ali o procedimento, né, a fazer os testes com os valores lógicos, e aí vem a regra. Se a gente fizer todos os testes e todas as minhas premissas continuarem com valor lógico verdadeiro, o meu argumento ele vai ser inválido, certo? Agora, se eu fizer o teste, né, com minhas premissas e pelo menos uma premissa, né, basta que uma receba o valor falso, aí esse meu argumento ele vai ser considerado válido. Então, basicamente aqui essa parte teórica a gente precisa ter em mente. Determino ali minha conclusão falsa, partindo da condicional da disjunção inclusiva, determino que minhas premissas serão verdadeiras. Faço o teste lógico, né? Se pelo menos uma das minhas premissas tiver valor falso, o argumento é válido. Se todos continuarem como verdadeiro, meu argumento é inválido. Agora vamos fazer aqui alguns exemplos para ficar bem claro essa ideia que a gente apresentou. Então, nesse primeiro exemplo, né, a gente segue aqui a mesma regra. Eu vou fazer uma separação entre a minha conclusão e as minhas premissas. A gente não consegue aqui aplicar o método das premissas verdadeiras porque eu não tenho nem condicional, nem conjunção, né, nem proposição simples. Vou aqui para a minha conclusão falsa, eu tenho uma condicional, então eu posso aplicar. Vou atribuir valor falso. Se eu tenho aqui uma condicional, eu sei que esse meu antecedente tem valor verdadeiro, né? E logo, esse não que aqui tem valor falso. Tudo certo por enquanto. Próximo passo, a gente vai fazer, né, o jogo aqui. Eu vou determinar que todas as minhas premissas
vão receber aqui o valor verdadeiro, certo? Então vamos lá. Se eu sei que P, a minha proposição P recebe valor verdadeiro, logo aqui, né, também vai receber valor verdadeiro. E se eu tenho aqui não P, logo o valor aqui lógico é falso. Vamos aqui para o não que. Observem que não que recebe falso. Então, que vai receber verdadeiro. Encerrei aqui a minha análise com P e a proposição que. Vamos agora para Z e R. Observem que aqui eu tenho uma condicional e o meu desejo é que ela dê, né, valor verdadeiro. Se eu sei que meu antecedente é verdadeiro, logo não R só pode receber um valor verdadeiro. Por quê? Porque se receber falso, logo aqui vai dar falso. Então, não R só pode ter valor verdadeiro, certo? Se eu sei que não R é verdadeiro, o que, né? Qual o valor lógico de R? Ou seja, vai ser falso. Se não R é verdadeiro, R é falso. Aqui no Z, né, temos novamente aqui uma condicional na minha segunda premissa. E observem que aqui eu tenho um valor lógico falso. Logo, Z, para que seja verdadeiro, não pode ter valor verdadeiro. Por quê? Porque veio com F na condicional da falso. Então, o Z só vai poder receber aqui o valor falso. Observem que eu sempre vou das mais simples para a mais complexa. Logo, falso com falso, na condicional, verdadeiro. Logo, se Z aqui vale falso, Z aqui também, né, vai valer falso. Agora só falta a gente aí analisar a primeira premissa. Observem que eu tenho uma proposição dentro de outra proposição. A gente primeiro resolve o parêntese. Observem que aqui a gente tem uma disjunção inclusiva, certo? Um símbolo aqui da disjunção inclusiva. E na disjunção inclusiva, F com F dá F. Então, o resultado aqui, né, dessa minha proposição aqui composta vai ser falso. E na condicional, né, agora analisando, eu tenho a proposição P e essa proposição aqui que tem um resultado F. Então, eu tenho VF. Na condicional, V antecedente e F consequente, ou seja, VF dá falso. Observem que não vai dar verdadeiro, né? Então aqui eu tenho falso. Se eu pelo menos encontrei uma premissa falsa após o teste, o meu argumento ele é válido. Observem que é bem complexo, mas com a prática a gente consegue desenvolver bem, né? Eu segui aqui exatamente o que a gente falou aqui em cima. Quando eu obtive aqui uma premissa falsa, que não era verdadeira, ou seja, pelo menos uma deu falso, o meu argumento ele vai ser válido, certo? Então vamos fazer outro exemplo para a gente poder praticar bem. Segundo exemplo aqui, pessoal, mesmo procedimento, vou fazer a separação aqui da conclusão das premissas. Não tenho nem conjunção, nem conjunção, nem proposição simples, então eu vou aplicar o método da conclusão falsa. Vou determinar aqui que minha conclusão é falsa. Tenho aqui uma condicional, ou seja, posso aplicar, né? Se eu estou dizendo que vai receber valor falso, só existe uma possibilidade, né? É do antecedente receber valor verdadeiro e esse não que vai receber valor falso, certo? Logo, observem que se não que recebe falso, logo aqui o que vai receber verdadeiro. Da mesma maneira que na minha primeira premissa, verdadeiro. Se P recebe valor verdadeiro, logo aqui, né, eu tenho não P vai receber valor falso. E aqui na minha segunda premissa, P vai receber valor verdadeiro. Próximo passo, a gente vai determinar, né, que todas as premissas vão receber aqui o valor verdadeiro, certo? E qual o objetivo? Né, a gente tentar manter tudo verdadeiro. Observem que aqui eu tenho na condicional, certo? Eu tenho aqui na condicional que eu tenho
consequente falso. E para que dê verdadeiro, R tem que receber valor falso. Por quê, né? Se eu colocar verdadeiro, vai dar falso. E na condicional, F com F dá V. Aqui a gente tem uma disjunção inclusiva e V com V dá V. Só existe uma possibilidade de dar falso na disjunção inclusiva. É falso com falso dá falso, ou seja, F com F dá F. E para finalizar aqui na minha premissa 1, se eu disse que R tem valor falso, não R vai ter valor verdadeiro. E na condicional, V com V dá V. Na condicional, V com V dá V. Observem que eu mantive todas as minhas premissas com valores verdadeiros. Não teve aquela mudança que a gente teve no primeiro exemplo. Logo, quando a gente não tem, né, essa alteração para falso, o meu argumento é inválido. Certo? Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.